Shalom. Jaqueline, manda esse link lá no Zap da escola dominical, por favor. Amém? Estão todos aqui de volta. E agora, o som está melhor para vocês? Se o som estiver melhor, me avisem, por favor, para a gente dar continuidade. Se o som estiver melhor, me avisem. Amém? Então vamos lá. O subtópico 2 diz assim: fortalecidos com poder. A Gabriela Schaefer está comentando no outro grupo. Será que ela não sabe que a gente está aqui? Alguém avisa ela, por favor? O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo Espírito do homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, a Gabriela ainda está comentando no outro vídeo. Será que ela está lá no outro vídeo? Mas que a igreja fosse continuamente revigorada com poder, consequentemente com seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. A Lauren estava aqui no outro vídeo, eu acho que ela não conseguiu entrar nesse. Habitados por Cristo, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja. Nos versículos em questão, o verbo grego, katoliken, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico da igreja, assim o ensino apostólico ratifica em que Cristo, a igreja, não pode subsistir às forças do mal. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação de Deus, e deve ser expresso por meio das atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que a igreja viva e seja arraigada no alicerce, no amor. Arraigados e fundados em amor, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Alguém manda um oi para Gabriela?
Eu não estou vendo ela aqui. Será que ela está no outro vídeo? Se vocês puderem, eu agradeço. Paulo continua. Compara os santos como uma planta bem arraigada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão da qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em Cristo, nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta o pedido na oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como a oração é importante, né, irmãos? E muitas vezes nós não estamos dando valor, né, em gastar tempo com Deus. Porque lembra que nós fizemos um propósito e esse propósito nós clamamos por almas e Deus começou a enviar pessoas novas para a igreja, Deus começou a enviar pessoas novas nos cultos, pessoas novas nas lives, e literalmente as almas começaram a voltar. Até os que se foram, né, há um tempo atrás, estão voltando para a igreja, né, se reconciliando novamente com esse corpo de Cristo, né? Então, é muito importante a oração. Veja, uma semana, 15 dias que nós oramos por almas, pedimos por almas, até os filhos que se foram, né, há uns anos atrás, voltaram para o ministério, estão de volta nas lives. Como é importante a oração. E agora Paulo ora pela unidade, Paulo ora pelo amor dessa igreja. Então nós devemos, irmãos, quando os problemas da igreja vierem, nós precisamos entender que tudo nós devemos colocar em oração. Se você vê um problema dentro da igreja, aí a igreja parece que está meio dividida, então vamos orar pela unidade da igreja. Eu acho que os irmãos estão é muita briga, é muita contenda, então vamos orar pelo amor da igreja. Nós precisamos ter a visão que Paulo teve, esse homem que colocava os crentes na prisão. Deus falou para ele: eu vou te ensinar o que é padecer por amor do meu nome. E Deus coloca ele nas prisões, e por meio das prisões nós temos acesso às cartas de Paulo, nós podemos saber o que é a armadura da fé, nós podemos ver o que é a intercessão pela igreja de Cristo. Então Paulo, ele estava nas prisões, realizando um poderoso ministério de intercessão. Já pensou nisso? Muitas pessoas não querem participar de ministérios dentro da igreja por não se preocupar com o crescimento da igreja. Não é porque ela não tem dom, não é porque ela não tem nenhum talento, porque a todos Deus deu um talento. Até mesmo usar aquilo que você sabe, como o pastor falou ontem no culto da Noêmia. Se você sabe cozinhar, cozinha para Deus. Se você sabe, né, limpar, limpa para Deus. Se você sabe cantar, canta para Deus. Tudo é bem-vindo no reino de Deus. Afinal, são todos os povos, a união de todos os povos. Tá vendo como eu precisava assistir essa aula, pastora? Simone é maravilhosa, né? Então, a oração, agora Paulo, dentro do ministério, dentro das prisões, está realizando um ministério de intercessão. Nós temos um costume de ver as dificuldades e nos afastar. Mas se eu sou luz nas trevas, eu preciso trazer luz para a vida das pessoas. Se eu sou o sal da terra, eu preciso dar sabor às situações e mudar as situações, né? Porque o sal, ele muda o gosto, né? Ele traz o equilíbrio também, né? Então nós precisamos entender que nós
temos todo o poder e autoridade pelo poder que em nós opera, que é o Espírito de Deus. Não há nada que eu e você não possa resolver que não, por meio da oração. Eu falei ontem no culto da Noêmia que o Espírito Santo e o próprio Deus, ele te ouve o tempo inteiro, mas ele quer falar com você também. E muitas vezes nós estamos tão ansiosos diante de Deus que não paramos nem sequer para ouvi-lo. Tornam-se uns mal educados na presença de Deus, como se Deus não tivesse nada para falar para você, como se a opinião de Deus não servisse para você. E a opinião de Deus é um dos fatores mais importantes para que você venha mudar a sua vida. Eu dei até o testemunho da minha mãe, em que eu perguntei para Deus o que ia acontecer. E Deus falou, ela não vai morrer. Então, se ela não vai morrer, eu preciso que o Senhor assegure para que eu possa voltar lá, para que eu possa orar com ela. E assim foi feito, porque houve um diálogo, eu precisava saber o que Deus ia fazer. E muitas vezes a gente está, Deus me dá, porque mereço, porque eu preciso, porque me dá. E a gente esquece que Ele ouve. E Ele também precisa dar a sua opinião e mostrar para você os planos dele. Quando nós começamos a interceder pelas almas, até pessoas que não estão no ministério há mais de 3 anos, como a doutora Rose, eu quero que vocês orem por ela, ela nos procurou, disse que passou esses anos todos em uma outra igreja, onde não sentiu a presença de Deus, onde não tinha pastores que oravam por ela, onde não tinha um grupo de oração. Não que ela estava falando mal da igreja, não. É porque ela estava comparando. Ela disse, na nossa igreja tem um grupo de intercessão, então você vai lá e pede oração. Na nossa igreja tem pastores em que você tem acesso. Na nossa igreja, minhas filhas estavam, aprendendo a servir a Deus. E agora minhas filhas têm 17 anos e não estão fazendo nada, estão completamente desligadas. E ela disse, pastora, eu tentei fazer do meu jeito, mas eu percebi que do meu jeito não vai. E quando ela orava a Deus, Deus falou para ela voltar, né? Então eu quero que vocês apresentem ela em oração. E então, nesses 15 dias de intercessão, irmãos, já tivemos resultado. Tivemos almas que voltaram e tivemos pessoas novas que estão vindo para a igreja, pessoas novas que estão assistindo as lives. E a Casa Shalom, o pastor disse que lotou de gente. O pastor disse que tinha tanta gente naquela casa. Então, assim, irmão, como é importante a oração da igreja. A Simone lá em Santo André, a Magali aqui, o outro, cada um na sua casa, mas unido em um só propósito. E Deus movimentou o povo, né, os cansados, os oprimidos para vir à sua casa. Então, irmãos, a oração intercessória, Paulo mostra nessa aula o quanto ela é importante, né? Vocês que são líderes de grupo, como a Adriana, a Magali, a Mônica, vocês precisam olhar para o grupo de vocês e dizer, eles precisam de oração. E orar por eles, então somente orar por eles, mas colocar eles para orar uns pelos outros, para que eles sejam fortalecidos no poder. É o que Paulo está dizendo, orai para que eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos no poder, que operem em vós. A Simone está falando que a nossa igreja me mantém, é o amor que vocês, pastores, têm por nós. Não desistam de nós como pais. Amém. A gente nunca desiste, irmãos. Precisamos entender que nós olhamos para a obra de Deus que está em vocês e vocês precisam cumprir. Vocês têm uma missão, e a missão se cumpre. Vocês precisam cumprir essa missão. Então, Paulo vai mostrar que nas orações intercessórias, elas são baseadas no amor uns pelos outros, né? Pode ver que a igreja, os irmãos que amam a igreja, eles vão se preocupar com a situação da igreja e eles vão orar pela igreja. Eles vão se preocupar com a situação do irmão, se compadecendo do irmão, da tristeza do irmão, né, das dificuldades, e ele vai orar pelo irmão, né? Então, o amor da igreja é que move a oração intercessória. E assim nós nos colocamos diante de Deus para apresentar as causas daquele que tudo pode. E Paulo vai dizer,
a motivação dele. A motivação dele é a igreja agora, formada por gentios e judeus. Um ministério que estava oculto, agora que foi revelado por meio de Deus, através da gloriosa reconciliação que Deus fez entre gentios e judeus, fazendo com que ele se tornasse uma única comunidade, a igreja, que é o corpo de Cristo, e por isso, aí Paulo vai dizer, é por isso que eu me coloco de joelho, por essa nova comunidade chamada corpo de Cristo, por essa restauração que Deus trouxe aos gentios e essa reconciliação que ele trouxe ao povo judeu. A transformação da nossa pobreza espiritual em riquezas de glória. Então isso levou Paulo a orar, a fim de que aqueles crentes vivessem desfrutando dessa posição a qual Deus nos colocou. Então veja quanto é importante nós estamos sempre orando uns pelos outros e pela posição a qual Deus nos chamou. É como é importante orarmos pelos pastores, pela posição a qual o Senhor nos colocou. Como eu falei ontem no culto, os pastores, eles é que levam os problemas da igreja ao Espírito de Deus. É ele que anda com o Espírito de Deus para mostrar ao Espírito de Deus as necessidades da igreja, velando pelas almas. E Paulo vai dizer, né, cuidem deles porque eles velam pelas vossas almas. É uma questão de amor. E nós devemos orar pela igreja, e uns pelos outros, e para que eles não desfaleçam, para que eles não desanimem, porque, irmão, a apostasia está nas portas. Já estamos vivendo um tempo de apostasia muito grande, em que o povo tem uma facilidade muito grande de deixar a obra de Deus. O tema do culto de ontem foi o Salmo 116, o que darei ao Senhor por tudo o que ele fez por mim. Aí o mesmo salmista responde a partir do verso 12 diante: eu darei o cálice da salvação, eu darei sacrifícios de louvor na presença do povo, na presença da comunidade do Deus Altíssimo. Está falando de um culto a Deus. Tudo relacionado ao culto, ele começa a trazer e a falar que a única coisa que ele pode dar a Deus é o culto racional, é o culto no meio da comunidade, para que todos vejam o que Deus fez por você. E hoje a apostasia está tão grande, Paulo vai dizer, não deixai de congregar por conta do, como tem sido o costume de algum, porque a apostasia está nas portas, o espírito do anticristo já está no meio de nós, Paulo vai falar isso. Então nós precisamos vigiar, porque o tempo chegou, a hora é essa. Ele não diz a hora vai vir daqui a 2000 anos, ele diz a hora é essa. Então a hora de nos prepararmos começou desde a época em que Cristo subiu aos céus e a igreja foi tomada pelo poder do Espírito Santo em Atos 2. A hora já começou. E a apostasia está no meio de nós, esfriando o coração. Então, se você não tem aquele desejo de estar na igreja, se você não tem aquele desejo de orar, se você está perdendo o desejo de assistir às lives, peça oração. Vá no grupo da escola dominical e diga, irmãos, orem por mim, porque eu estou sentindo esfriamento dentro de mim. E isso, irmão, não é motivo de vergonha. Muito pelo contrário, é você declarar aonde você precisa ser curado. E Paulo diz, orai uns pelos outros para que sejais curados. É você chegar no Ministério de Mulheres e dizer para a sua líder, peça oração por mim. Né? Você vê isso em todo o Novo Testamento. Paulo diz, peçam aos irmãos que estão convosco em vossa casa que orem por nós. Aí vai dizer, peçam à igreja de Colossenses que orem pela igreja tal, então, que está na casa do irmão fulano e tal. Então pode ver que a igreja ela se movia pela oração intercessória. Porque a oração intercessória ela mostra aonde Deus está operando, aonde Deus quer operar. O fato de vocês terem orado por almas mostrou a vontade de Deus de curar e de restaurar famílias, não somente dos que estão por vir, mas daqueles que se foram por motivo dos outros, vamos dizer assim. Né? Então, olha como é importante a minha e a sua oração.
E o interessante é que existe oração sentado, existe oração deitado. Você vê Ezequias, ele ora deitado, né, no seu leito, na sua cama, ele vira o rosto para a parede e ele ora. Você vê na oração vários tipos de pessoas orando, mas para orar pela igreja, Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelho. A postura de Paulo para essa oração intercessória é de joelhos, porque ele está se humilhando perante Deus. Os joelhos é uma entrega a Deus por essa causa. Em Efésios 3,14 ele diz: e é por isso que eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a oração que ele faz é dirigida ao Pai, e ele explica por quê. Porque todo crente, a quem gerou a família espiritual, Deus, ele é o Pai. Ele é o Pai, né? Toda família tem um Pai. E Paulo está dizendo aqui que essa família tem um Pai. E esse Pai é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 6, vai dizer assim: e porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações e o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Isso eu também falei no culto de ontem, né? Nós precisamos entender e conhecer a nós mesmos. Se nós conhecermos as nossas falhas, se nós conhecermos quem nós somos, né? Ontem eu falei sobre o pensamento que vagueia, o pensamento de morte que muitas vezes temos, de derrota que muitas vezes temos, muitas vezes são prisões da nossa alma, e tudo que pensamos é gerado uma imagem. Isso é o poder do pensamento, é gerado uma imagem, e esta imagem que é formada dentro do nossa mente, ela se torna as prisões, ou são as prisões da nossa alma. E a nossa alma, ela é tão inquieta que esses pensamentos vêm e vão o tempo todo. E é nesses pensamentos, nessas prisões, que o Espírito Santo precisa habitar e nos levar cativo. Nós já falamos sobre isso na escola dominical. Então, se nós conhecemos a nossa fraqueza, nós vamos entender aonde o Espírito de Deus precisa operar. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, que somos famílias de Deus. E Deus é o Pai dessa família. E existe um espírito de poder dentro de nós, que é o espírito do próprio Deus. E ele clama, Abba, Pai. Ou seja, ele nos deu um espírito de filhos, né, de reconhecimento. A Simone está falando aqui, precisamos sempre orar por vocês, pastores, porque às vezes enxergamos vocês exaustos e penso que nós, ovelhas, temos que orar sempre por nossos pastores para que não fique exausto. É verdade. A Noêmia, ela fez um comentário excelente ontem, e ela disse que antes ela orava 3, 4 horas, mas por conta da obra ela está orando muito menos, e quando ela chega a orar 1 hora, ela se sente cansada. Irmãos, isso não é porque ela deixou de ser intercessora, não, que a Noêmia sempre foi mulher de oração. É porque a obra, ela traz um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. E esse peso é espiritual, e esse peso ele vem para o físico. E muitas vezes nós estamos exaustos mesmo, cansados como quem está numa batalha e não para nunca. A Maria está perguntando, verdade, pastor, às vezes nossos pensamentos nos levam a ter traições com nossa própria vontade. É exatamente isso, isso são prisões, né? Como você veio de um outro casamento, as prisões daquilo que você viveu ainda estão dentro de você vivas. Então te leva, os pensamentos eles só mostram para você que você ainda está presa nesses sentimentos que você viveu, né? Então, o papel especial do Pai que Paulo tem em vista no versículo 15 do capítulo 3 é do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Esse é o Pai a qual Paulo está se referindo à sua oração, e ele diz, ele é Pai
de toda a família da terra, ou seja, de toda a sua igreja. Mateus capítulo 6, verso 9 e 13, Jesus nos ensina que não devemos olhar como um grande senhorio ou como um grande Deus, mas que nós não podemos esquecer que Ele é nosso Pai. Aí Jesus diz, então quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai nosso que estais no céu. Jesus está dizendo, olha, vocês estão me vendo orar, vocês me vêm falar com meu Pai, eu quero dizer para vocês que agora vocês também podem falar como eu falo. Pai, eu sei que tu me ouves. Gente, isso é tremendo. Aquele Jesus que tem o Pai, o Deus, como seu Pai, agora está dizendo para a sua igreja, para a família dele na terra, e dizendo, agora quando vocês forem orar, falem assim, Pai nosso que estais nos céus. Então, ele não é somente um Senhor, mas ele é o Pai dessa família. Nós precisamos entender que Deus, ele tem uma família, e Paulo chama a família de Deus na terra, e essa família é a igreja, e nessa família existe um Pai, e esse Pai está no meio de nós, atento para tudo que os seus filhos fazem. Ao reconhecermos Deus como Pai, nós demonstramos que existe uma relação entre Deus e o homem, e não é uma relação somente de senhorio, mas é uma relação, sobretudo, de amor, de filiação, de intimidade e de comunhão. E nós não podemos esquecer disso. E é por isso que Jesus insiste em que tenhamos a imagem de Deus na nossa oração como a imagem de um Pai. Isso é muito importante, porque nós não podemos esquecer que agora nós somos filhos de Deus. Paulo também vai dizer, corroborados com o poder do Espírito. Para que? Efésios 3, do 16 ao 17, ele vai dizer, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito, o homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, na primeira parte dessa oração, que Paulo está, em Efésios 3, ele está orando pela igreja, nessa primeira parte dessa oração, o apóstolo, ele olha para o ponto mais íntimo dos cristãos, que é o seu homem interior. Também falei isso na pregação de ontem, né? Aquilo que está dentro de você, esses pensamentos que vão e vêm, esses pensamentos de fraqueza, de derrota, são prisões, são pensamentos que literalmente para a tua alma ela está lá. E Paulo olha para dentro deste homem e começa a orar para que este homem interior receba todas as promessas do Senhor. Isso faz sentido porque esse é sempre o primeiro local para onde Deus olha, né? Isso faz sentido porque a primeira coisa que Deus ouve e que Deus vê é o nosso homem interior. O nosso homem exterior muitas vezes não está pronto. Então Deus vai começar pelo homem interior. Ele faz um duplo pedido ao Espírito Santo, Paulo. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações. O poder do Espírito no homem interior é aquilo que eu falei ontem na pregação. É a libertação do Espírito Santo dessas prisões. Toda a imagem que é formada do cérebro, ela é um tipo de prisão, de local onde que literalmente a tua alma está lá. Pensamentos de morte, divórcio, literalmente a tua alma está lá. Por quê? Porque você teve uma infância, você viveu, você cresceu em um ambiente, você tem memória, você tem a memória RAM, né, dentro de você, um grande computador dentro de você. Então você tem essa memória, que são os registros automáticos da memória, a qual ela vai lançar para o consciente, depois para o inconsciente, aquilo vai ficar guardado, e depois aquilo vem como pensamentos. Mesmo que você não lembre o que é, nem de onde vem, a tua alma está presa lá e ela está jogando aqueles pensamentos. Então é nesse homem interior que o poder do Espírito opera, porque ele quer levar cativo
esses gatilhos que eu falei ontem no culto, para que você seja liberto, para que você seja salvo daquelas prisões, né? Por isso que ele é o espírito de libertação, por isso que ele é o espírito de poder. Ele vem convencer o homem de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então a tua alma, ela parece aquele João Bobo do poço, né? Que fica para lá e para cá, e principalmente na presença de Deus. É tão forte a presença de Deus para a alma que muitas vezes o nosso corpo sente e a gente desfalece, né? O poder do Espírito de Deus no homem interior. Essa é a oração de Paulo, o primeiro tópico da oração de Paulo. Ou seja, Paulo está falando de uma libertação. Paulo está falando de uma transformação. Pastora Rosângela não está conseguindo entrar, não sei o que fazer. Coloquei o link e não sei fazer outra coisa. Ela precisa aceitar no grupo. Eu coloquei ela no grupo e ela precisa aceitar o grupo do Facebook para poder entrar. Então, o poder do Espírito no homem interior é a libertação. Então, o Espírito vai, por meio da tua alma que leva, como eu falei ontem no culto, né? O Espírito, ele não vai arrombar a porta, ele não vai fazer nada que você não queira, é você que vai levar ele, é a tua alma que vai levar ele para os locais de prisões, e ele vai levar aqueles pensamentos cativos, né? Levando, né, para a presença de Cristo. E Paulo também ora, segundo tópico da oração de Paulo, é que a presença de Cristo esteja permanentemente dentro dos nossos corações. Então veja que o poder do Espírito Santo traz a libertação. A tua alma mostra os locais de prisão. O Espírito Santo leva cativo os gatilhos que te levam a pecar. Então, o que acontece? Agora, Paulo ora para que a presença de Cristo esteja permanente em nossos corações. Isso nos leva, literalmente, a ter uma vida com Deus. A presença de Cristo nos corações é que nos dá autoridade de usar o sangue de Cristo. A presença de Cristo em nossos corações é que nos dá autoridade de falar no nome de Cristo. Muitas vezes a gente ora e esquece de pedir isso a Deus. Deus, me dá o poder do Espírito, que o poder do Espírito Santo esteja agindo no meu homem interior. Leve embora minhas fraquezas, leve embora a minha dúvida, né? Essa dúvida, eu não sei por que está vindo, por que está vindo? Aí você fala para o Espírito Santo, mostra, traga luz, né? Me ajude com essa libertação, e o Espírito Santo vai aos lugares do teu interior, nos lugares da tua prisão, vai libertando você. Ora, irmãos, para que a presença de Cristo esteja dentro de você e diga, o Espírito Santo, eu falei para o diabo ontem, sai da minha casa agora, Satanás, e ele não saiu, o que eu faço? Aí você diz, me dá a presença do Espírito Santo no meu coração, me dá a presença de Cristo no meu coração, eu preciso da presença de Cristo dentro de mim, eu preciso dessa autoridade, da autoridade do sangue de Jesus Cristo. Então, queridos, como é importante a gente saber orar. E Efésios 3, Paulo está ensinando a igreja a como orar, não somente uns pelos outros, mas dois pedidos importantíssimos de como o Espírito Santo possa agir no nosso homem interior, trazendo libertação, e de como a presença de Cristo deve estar em nossos corações. Isso é importante para a vida da igreja, para que você tenha autoridade sobre os céus e sobre a terra. A presença de Cristo precisa estar dentro de você. E Paulo também está falando das riquezas da glória de Deus, né? Para que no versículo 16 ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória opere em nós. No capítulo 3, verso de número 16, ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Então, Paulo, ele está falando para que, segundo as riquezas da sua glória, ele manifesta o desejo de que Deus
atenda às súplicas segundo a riqueza da sua glória. A preocupação de Paulo não é somente com as coisas materiais, mas com as coisas espirituais. Ele está dizendo, como ontem eu falei na oração, na pregação, da importância da oração, da liberdade, de nós nos conhecermos nossas fraquezas, conhecer as nossas limitações, porque nós estamos repetindo os erros dos nossos pais, nós estamos repetindo aquilo que está no nosso DNA, né, que está no nosso sangue, né, nós estamos arrastando de geração em geração. Nós precisamos entender que aquilo que nós vivemos a vida toda está registrado na nossa memória RAM, né, que é os registros automáticos da memória. Isso faz com que a gente tenha um comportamento automático. É nesse homem interior que nos leva a um comportamento automático que nós não percebemos, que esse comportamento, por meio de prisões que nós vivemos, que estão registrados dentro de nós, faz com que nós venhamos muitas vezes ser ansiosos e não percebemos, faz com que a gente maltrate as pessoas e não percebemos, faz com que a gente tenha um espírito de rejeição e não percebemos. Ai, a pastora não olhou para mim. Ai, o irmão não me cumprimentou direito. Ai, eu acho que ninguém me quer nessa igreja e termina saindo da igreja. Isso são comportamentos, irmãos, de quem tem registro de rejeição dentro de si. E nós começamos a ter um comportamento que não percebemos de onde eles estão vindo, e eles vêm dos gatilhos da nossa alma que envia para o nosso cérebro, e automaticamente isso leva a um comportamento. Então Paulo está orando por esse homem interior, para que haja libertação, está orando para que nós possamos andar pelo poder do sangue de Jesus, que a presença de Jesus esteja em nossos corações. Eu me lembro uma vez, quando eu estava no hospital, tinha umas 200 pessoas para serem atendidas, e um espírita, irmão, pegou uma fila, que eu acho que ele foi quase o último para ser atendido. O meu, onde eu estava liberando a cirurgia, estava mais rápido, mas ele não veio em mim. E ele foi na última menina, e quando ele conseguiu passar, ele falou para ela, enfrentei essa maior fila para não passar por aquela ali. Aí ela falou, por que você não queria passar com ela? Aí ele falou, tem uma luz muito grande que anda com ela. O cara era pai de santo, espírita, tinha uma entidade que andava com ele. E a luz que estava em mim, que eu acredito que era a presença de Cristo, fez com que a entidade que estava com ele fosse embora. Né? Eu não precisei falar em nome de Jesus, vai embora entidade, porque eu não vi entidade nenhuma. Eu não precisei dizer macumbeiro, seja repreendido, pus a mão na cabeça, não. A presença de Cristo na minha vida fez com que ele pudesse ver isso. E Deus fez isso também naquele lugar, através da minha vida, porque muitos se converteram a Cristo e muitos voltaram para a igreja. Então era um testemunho mesmo. Então, como é importante a presença de Cristo em nossas vidas? Uma vez a gente foi orar na casa da Miriam, e na casa de trás, né, na rua de trás, tinha uma feiticeira que ela fazia trabalhos para pessoas de empresas. E quando a gente orou pela casa da Miriam, uma oração que a gente fez, ela disse que as entidades que estavam na casa dela foram tudo embora. E ela procurou a Miriam e disse assim, olha, eu queria pedir um favor, quando aquele casalzinho vir orar na casa de vocês, fala para eles orar baixinho, porque eu passei um mês sem trabalhar, tive um prejuízo enorme, porque as minhas entidades não voltaram mais. E eu tive que fazer outros trabalhos para elas voltarem. Então, olha como é importante a presença de Cristo naqueles que estão orando. Então, por isso que Paulo está dizendo, pastora, você está se gloriando por isso? Não, eu estou te dando exemplo de que quando você está com a presença de Cristo, quando você se levanta na tua casa, os demônios vão ter que sair. Quando você está com a presença de Cristo, quando você ora, as coisas se movimentam, o mundo espiritual se movimenta.
porque a autoridade da presença de Cristo está dentro de você. E as trevas conseguem ver isso ao ponto de fugirem da sua face. Então, irmão, não tem desculpa. Não tem desculpa, o crente perde se ele quiser. E Paulo agora está falando das riquezas da glória de Deus. Ele não está falando de um carro, de uma casa, de bens materiais. Ele está falando de uma riqueza que só nós temos como igreja e como família de Deus na terra. Pois a glória de Deus é algo que deve ser participado como homem. Você precisa participar da glória de Deus. A glória de Deus é para que você participe. Você vai ver Moisés participando da glória de Deus. O mar se abriu. Quando ele põe o seu cajado lá, você vê Moisés participando da glória de Deus, quando o rosto dele brilhava, quando ele viu a face de Deus, quando o próprio Deus desceu no monte para escrever os mandamentos ali junto, lado a lado com Moisés. Você vai ver Moisés batendo numa pedra e ela saindo água. Você vai ver Elias pedindo para descer fogo do céu e o fogo desce. Irmãos, você precisa participar da glória de Deus. Nós somos participantes disso. E Paulo está dizendo que existem riquezas, que existe uma glória e que nós devemos participar dela. Então, Paulo manifesta o desejo de que nós precisamos entender que segundo as riquezas da sua glória, do poder que em nós opera, o poder que em nós opera é o Espírito de Cristo em nós, e esse Espírito de Cristo quer que você seja participante da glória de Deus. Então você vai orar e as coisas vão acontecer. Irmãos, como é fácil ensinar uma criança a orar? Como é fácil! E ensinar um adulto a orar, a incredulidade é tão grande que você fala, olha, pede para Deus de uma forma simples, Deus vai te ouvir. Ah, mas como que eu peço? Aí você, ora assim, aí a pessoa ora. Ah, mas será que vai acontecer isso? Será que eu não preciso fazer mais coisa? Na criança, não. Sempre quando nós estamos debaixo de tormento na nossa casa, porque o pastor falou no culto de sexta-feira, que casa de pastor é principado e potestade. Irmão, da mesma forma que a tua casa é trabalhada, a minha casa também precisa ser trabalhada. E se aquilo que eu preguei eu não vivi, eu vou precisar viver, né? Se eu preguei perdão e eu ainda não vivi perdão, Deus vai fazer com que eu viva isso dentro da minha casa. O pastor deixou bem claro na sexta-feira que a casa de um pastor não é diferente da sua. A única diferença da casa de um pastor da sua é a unção. É a unção e a autoridade a qual foi dada pelo próprio Deus. Mas passamos dificuldades, como você passa. Mas eu reúno as crianças para orar. E quando eu falei com as crianças, e eu falo com as crianças, às vezes eu pego Pedro, pego Paulo, e vamos orar, meninos? Aí eles, vamos. Eu falei, vocês sabem que papai ouve, não sabe? Eles, sei, mãe. Vocês sabem que papai, o que você pedir, ele vai fazer. Tá, mãe. Então vamos pedir agora? Vamos. E a gente ora. E o Paulo, ele aprendeu tanto isso, que foi engraçado. Na semana retrasada, a gente estava sem nada em casa e apenas com R$50 que eu tinha ganhado de oferta. E eu falei, olha, Marlon, e o Paulo queria doce, queria algumas coisas, que queria fazer uns lanches. Aí o Marlon falou, Paulo, você sabe quando a gente tem, quando a gente não tem, não tem. Então vamos fazer assim, eu vou comprar mistura. Eu falei, Marlon, nem gasta nada aí, porque vai ser para mistura de amanhã o que sobrar. Aí o Paulo falou, não, pai. Quando a gente estava fazendo almoço com a mistura que o Marlon comprou, aí disse, agora vamos comprar doce, porque mais tarde tem lanche, né, pai? Aí o Marlon olhou para ele e disse, Paulo, eu já te falei que hoje não tem lanche. Ele, vai ter lanche, você não crê? Eu vou orar a Deus e vai ter lanche. E uma irmã foi no Joaninho, fez uma compra, mas ela fez uma compra de lanche, de hambúrguer, de cachorro quente, dessas coisas que criança gosta, sabe? E à noite, irmão, teve o lanche que Paulo falou que ia ter. Ele simplesmente orou.
E ele disse: Deus me ouve. Então, olha a simplicidade de conversar com Deus, a importância de saber que Deus ouve. Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Nós precisamos entender que Deus nos ouve. A Simone está falando, essas crianças que darão continuidade ao nosso ministério. Em nome de Jesus, pedi muito a Deus que isso antes de engravidar, pedi um levita a Deus. E ele me mandou uma levita e um pastor. Deus é maravilhoso. Ele nos surpreende porque ele é capaz de nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. É o que Paulo fala nessa aula de hoje. Paulo também ora, olha que interessante, só no capítulo 3 de Efésios, Paulo está mostrando como orar pela igreja. Ele já orou pelo homem interior, ele já orou pelo poder de Jesus nos corações, ele já orou para que eles recebam e sejam participantes da glória de Deus, né? Que isso é muito importante na vida do crente. Eliane, ontem eu contei seu testemunho lá do chá de mulheres, né? Que você fortaleceu uma das irmãs falando do seu testemunho, as pessoas ficaram admiradas, né? Não contei tudo, né? Claro, mas falei bem por cima. Então, Paulo, ele agora está orando para que eles sejam fortalecidos com poder. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: para que vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, a bênção que Paulo busca é o poder espiritual na vida dos crentes. Não se trata do poder de fazer milagres, não se trata de fazer maravilhas, mas do vigor necessário para que sejam cristãos maduros, estáveis, inteligentes, equilibrados. É esse poder do Espírito dentro dos homens que Paulo está orando, para que eles sejam... Já pensou, irmãos, se todos nós fôssemos maduros? Já pensou se todos nós fôssemos equilibrados? Que igreja maravilhosa nós seríamos, né? Vamos dizer assim, vamos falar assim, o irmão fulano traiu a irmã. Que absurdo, a igreja está em pecado, o pastor não está vendo isso. Que é isso, Jesus? Jesus não está no meio de nós, não. Não. Muito pelo contrário, pega o telefone, irmã, como você está? Eu estou ligando para orar por você. Eu estou ligando para dizer que a igreja está aqui, viu? E que assim como Jesus fez comigo, vai fazer com você também. Já pensou, irmãos? Se nós fôssemos desse jeito? Já pensou se a igreja se levantasse com esse poder do Espírito Santo, de maturidade como Cristo foi maduro? Ao ponto de sentar com a prostituta, com o pecador e dizer: deixa eu te ensinar o caminho. O problema é que a gente olha o problema dos outros e a gente faz o problema dos outros o nosso problema. E é por esse motivo que muitos saem da igreja. Paulo chama isso de meninos, de crentes infantis que estão tomando leitinho. E nós precisamos amadurecer, e Paulo está falando do poder espiritual. E esse poder do Espírito é que nos dá maturidade. E Paulo está orando para que o Espírito de poder opere dentro dos crentes, opere no meio da igreja. A igreja precisa entender, irmãos, que ela tem poder de remir todas as coisas. Ela tem poder de transformar o ambiente em que ela vive. E quantos de nós estamos vendo a dificuldade do outro e estamos entrando na mesma dificuldade? Nós estamos entrando na mesma dificuldade. Então, Paulo está falando de corroborados, ou seja, autoridade, poder. Vocês precisam entender o que vocês têm, irmãos. O irmão está trazendo bagunça no meio da igreja. Eu tenho o poder do Espírito. Irmão, vem aqui. Eu percebi que você não está bem, eu quero orar com você. Irmão, vou contar um testemunho que aconteceu ontem comigo.
Pelo fato da gente não estar recebendo um salário, né, de salário nenhum, estamos vivendo pela fé, não pagamos os nossos cartões de crédito. São poucos, limite pouco, mas não tivemos condições de pagar, porque todo o dinheiro que entra está sendo, né, dado para a igreja. Então, as contas não param de vir, os credores não param de ligar. Eu não consigo nem assistir um vídeo, porque a cada 5 minutos tem alguém ligando. E eu estava ali fazendo o almoço e ouvindo uma pregação, e a cada 5 minutos o telefone tocava. E eu nunca me irrito com isso, porque eu sei que Deus está no controle e eu preciso viver pela fé. Mas teve um momento que eu me irritei com aquilo, porque eu queria ouvir a pregação, e eu disse: Senhor, eu estou igual aquela viúva de Reis 4. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque os credores não param. Eu não consigo nem ouvir um louvor, porque os credores não param. Eu não consigo ouvir uma pregação, porque os credores não param. Eu não consigo ter paz, Senhor. Isso na janela da cozinha. Irmãos, o telefone tocou mais uma vez, depois de 3 minutos. Eu olhei para o telefone, que eu nunca olho, e estava escrito um nome. Eu falei: eu não conheço esse nome, não sei o que da terra. Eu falei: não sei nem o que é isso, vou atender para ver o que é. E quando eu atendi, uma voz doce, muito doce do outro lado, disse assim: olá, tudo bem com você? Eu falei: tudo bem. Aí ela falou: olha, eu estou passando aqui rapidamente só para deixar uma palavra de Deus para você, que está em Jeremias, que diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e para vos dar para vocês o bem que vocês desejam. Né? Todo mundo conhece esse texto. Naquele momento, meu coração foi impactado pela paz de Deus. E ela disse: tá bom, minha irmã, era só isso que eu queria dizer para você. Fique com essa palavra de Jeremias, acho que 32 ou 33. Fique com essa palavra, versículo 11. Porque a paz do Senhor está com você, e tudo que está acontecendo é para que os desejos de Deus se cumpram na sua vida, de acordo com os desejos do teu coração. Amém? Eu falei: amém. Quando eu desliguei, eu falei: gente, em 3 minutos, Deus enviou alguém, sei lá de onde, quem é aquela mulher, para ligar para mim e deixar um versículo. Então, Paulo está falando desse poder, de poder e autoridade que nós temos pelo Espírito de Deus. Não se trata de poder de fazer milagres, mas de um poder de maturidade. E quem dá esse poder é o Espírito Santo. E nós devemos orar uns pelos outros, para que o Espírito Santo venha estar todos os dias nos ensinando a usar essa autoridade. Olha como Paulo nos ensina a orar. Aí tem gente que fala: pastora, me ensina a orar. Vai na Bíblia. Porém, Paulo, ele diz que nós devemos ser fortalecidos. E para isso nós precisamos nos alimentar da palavra. E precisamos usufruir de uma atmosfera, de uma vida de oração. A presença do Espírito Santo é a evidência da salvação em nós. Então ele precisa estar presente na leitura, no conhecimento, porque é ele que nos vai dar entendimento. A Bíblia diz que é ele que vai nos lavar, que é as águas do Espírito que nos lava. Nós precisamos entrar nessa atmosfera de oração para que venha o Espírito de poder nos trazendo libertação e para que nós venhamos ser participantes da glória de Deus. Em Romanos 8, verso 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. O poder do Espírito é a evidência e a capacitação da vida cristã. Jesus realizou seu ministério na terra pelo poder do Espírito Santo. E esse poder se manifesta dentro de mim, trazendo libertação primeiramente. Embora pertença a Deus, nosso homem interior carece de força, crescimento e desenvolvimento. Eu falei ontem na pregação que a nossa vida, ela deve estar sempre produzindo. Nós somos um ser que estamos sempre produzindo, então nós precisamos ser fortalecidos com poder, porque no nosso homem interior nós somos fracos,
Nós somos falhos. A nossa mente e as nossas emoções, como eu falei, elas estão sob prisões de tudo aquilo que nós vivemos e precisa ser trabalhada em Deus. Quando Paulo sabe o que é isso, ele vai falar da mudança da nossa mente, ele vai falar da importância da mudança dos nossos pensamentos e de pensar naquilo que é bom. O Espírito Santo, ele precisa habitar, sabe, nas nossas angústias, para trazer gozo. O Espírito Santo precisa habitar naquilo que está prendendo o nosso homem interior. E o que está prendendo você hoje? O que estava prendendo você ontem? Você orou para que o Espírito Santo pudesse entrar naquilo? Como eu disse, ele não vai invadir a porta, ele não vai quebrar a porta. É você que tem que dizer, Espírito Santo, eu estou com um nó na minha garganta aqui. Eu não consigo ter paz, eu não sei de onde vem. Entra nas minhas prisões. E o Espírito Santo vai te libertar porque ele sabe de onde vem, porque a tua alma agora mostrou para ele aonde estão essas prisões. Muitas vezes é a prisão da solidão. Você viveu, talvez você foi uma criança solitária. E aquele choro está sempre engasgado dentro de você. Talvez você cresceu com seus pais dizendo, você não é nada, você não sabe fazer nada, você nunca faz nada direito. E isso foi lançado para o teu subconsciente. A tua memória gravou e guardou aquilo. E agora isso está sendo colocado para fora através de atitudes. E você precisa mostrar ao Espírito Santo o lugar e dizer, é isso que está me incomodando, Espírito Santo. E o Espírito precisa habitar nessas emoções e transformá-las. No homem interior, você possui a natureza moral, e é nessa natureza que o Espírito quer transformar você e trazer para você a natureza moral de Deus. E assim você se torna a imagem e semelhança de Cristo. Isso não acontece do dia para a noite, é diário. Mas todos os dias o Espírito vai levar algo que você entregou para ele. Aquele texto de Cantares de Salomão, quando o noivo, com as suas mãos encharcadas de mirra, vai abrir a maçaneta da porta e a porta está fechada, porque a noiva está do outro lado, despida, nua. Então ela não abre a porta e ele vai embora, e o cheiro de mirra fica na fechadura da porta. E aquela noiva se veste e vai ao encontro do seu noivo procurando pela cidade. É dessa forma. A nossa alma muitas vezes está despida, está nua. E o Espírito precisa nos encontrar. É Ele que tira a nossa roupa. É Ele que nos dá vestes novas. É Ele que tem os tesouros de Deus. Ele precisa encontrar você no lugar certo. Então, não saia fazendo as coisas do seu jeito, não saia tirando a roupa do seu jeito, deixa ele entrar. O meu amado tem cheiro de mirra, Jesus tem cheiro de mirra. Esse é o perfume de Jesus. Deixa essa mirra curar você, curar o teu corpo, porque para isso servia a mirra, para sarar as enfermidades. Então, deixa esse Jesus entrar. O livre-arbítrio é para você ser usado, é para você usar como uma forma de governo. Você era preso, você estava aprisionado, você não tinha poder de decidir se ia sair daquela prisão ou não, porque você era um escravo do pecado. Mas o Senhor Jesus vem e te devolve o poder e o direito de decidir através do livre-arbítrio novamente. E agora você vai poder decidir. Então decida como homem de Deus. Governe como homem de Deus. O fato de Adão ter usado de forma errada o livre-arbítrio não significa que todos nós vamos usar de forma errada. O pastor da igreja, um homem ontem que teve uma oportunidade, ele foi ler o Salmo 116 e ele disse assim, que Jesus fez tudo por nós. Graças a Deus que Jesus fez tudo por nós, porque nós não conseguiríamos. Jesus não fez tudo por nós. Jesus mostrou para nós que nós podemos fazer. Como homem
Ele mostrou para nós que nós precisamos fazer. Não o que ele fez por nós. O que ele fez por nós foi nos tirar da maldição, do estado de morte que nós nos encontrávamos. Mas a nossa vida, nós precisamos viver como Cristo viveu. Nós precisamos usar o livre-arbítrio não da forma que Adão usou, se corrompendo e tentando manipular Deus, manipular as pessoas, se escondendo, mostrando uma pessoa que você não é, né? Fazendo folhinha de figueira para se esconder daquilo que realmente você é, o que você fez. Não há... eu acho interessante quando Pedro, meu filho, foi confessar um pecado, ele chorando, ele disse: eu menti para um amiguinho da escola, e eu menti sobre coisas que eu tenho que eu não tenho, e agora não tem como eu voltar e falar para ele, porque ele não vai mais acreditar em mim. Eu falei: não, agora que você vai ser homem, agora que você vai mostrar o seu caráter, você vai dizer para ele: eu menti, mas agora eu quero te falar a verdade. Isso é usar o livre-arbítrio da forma correta. É você governar sobre você mesmo. Então, por isso Cristo veio como um homem, mostrando como usar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a maior dádiva que Deus deu ao homem, porque ele é o poder de governar, ele é o poder de decisão. Então, decida para a glória de Deus, decida para a manifestação do poder de Deus. A única forma onde Deus realmente governa sem a tua interferência é nos dons. Porque é ele que dá os dons, porque os dons são deles e ele age como ele quer. E o homem interior é o lugar de habitação e influência do Espírito de Deus. O crente é o próprio templo de Deus. O Deus, ele habita dentro de você. Deus, ele está, vamos dizer assim, enfiado dentro de você. A Lucy está dizendo: pastora, pensei que estava orando de forma errada, pois fazem 3 meses que eu oro deitada com o rosto virado para a parede, mas sinto paz e acabo dormindo. Não tem problema nenhum de orar deitado, você só não pode se acomodar. Orar de joelhos é uma forma de humilhação. Orar de pé com as mãos levantadas é um sinal de rendição. Não tem problema de orar deitado, existem várias formas de oração. Então, mas só não podemos nos acomodar, né? O crente é o próprio templo Espírito de Deus, porque ele está enfiado dentro de nós todos os dias, e o nosso maior pecado é nos esconder dele. A alma, tua alma, é o casamento do Espírito de Deus com os homens. É aquele texto de Cantares, que o noivo vem e a noiva está despida. No noivo vem e ele precisa tirar as roupas dessa noiva, que é a tua alma. Ele precisa descobrir o corpo dessa alma. Então, é o casamento do Espírito de Deus com o Espírito dos homens. É uma das coisas mais lindas da Bíblia. Assim como no tempo de Salomão, o corpo de Deus era representado pelo próprio templo, e lá dentro eles comiam através dos pães da presença, lá dentro eles cheiravam o incenso e amassavam o incenso com suas próprias mãos. Está falando do olfato, né, do trabalho. Assim também o nosso corpo, tudo que comemos nutre, dá energia e muda as funções, muda os pensamentos de acordo com tudo que comemos. Quando nós comemos da ceia, literalmente, nossas funções, a nossa energia do nosso corpo e os nossos pensamentos mudam, sim. É influenciado, sim, o que comemos na nossa mente. O que nós comemos influencia a nossa mente. A salvação é a quantidade. O que é salvação? Salvação é a quantidade de conhecimento que eu adquiro em vida. Por isso, Deus quer que você viva. A salvação é a quantidade de conhecimento. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me santifico, mais eu vou ver Deus. E quanto mais eu vivo dessa forma, mais galardão, mais glória,
mais poder de Deus sobre a minha vida. Então, a salvação é a quantidade de conhecimento que eu adquiro em vida. Por isso, Deus, Ele quer que você viva. Tudo que você faz fica registrado no teu homem interior. Por isso que é tão importante que o Espírito de Cristo habite em você. Aí é outro pedido de oração de Paulo, em Efésios 3,17. Para que Cristo habite em vossos corações pela fé. Para que Cristo habite, é um pedido de Paulo. Pela fé em vossos corações. A habitação de Cristo aqui, porém, é uma questão de intensidade. O pedido aqui é que ele tenha livre acesso a todos os quartos da tua alma, que ele tenha acesso a todas as janelas, todos os cantos da tua vida, que ele tenha acesso a todas as palavras, a todos os pensamentos e a todas as intenções do teu coração. O coração nesse texto indica centro da vida espiritual, que controla todos os aspectos de comportamento, nós já falamos sobre isso. E é nesse coração que controla e te dá o poder de decisão que Paulo está orando, que Cristo habite por fé. E Deus precisa da sua manifestação, porque Ele está dentro de você. Porque Ele está dentro de você, você precisa se manifestar para Deus. E por isso Paulo fala que Cristo precisa habitar em nossos corações. Ele vai manifestar naquilo que eu vejo, naquilo que eu falo, naquilo que eu escuto, naquilo que eu faço, com o trabalho, com a forma que eu sirvo a Deus. Deus vai se manifestar nesse mundo através de você. Isso é real. O Espírito está dentro de você. Deus tem vida dentro de você. Ele deu capacidade e entendimento a você. E Ele prova todas as intenções do coração do homem. Por isso, fala que Ele sonda os corações. Quando Ele prova o teu coração, Ele traz situações para que você possa responder para Deus, para que essa glória de Deus seja manifestada na sua vida. Então, Deus prova das coisas emocionais do homem. O que você chora, Deus sente. O que você se alegra, Deus quer se alegrar com você. Deus prova das coisas emocionais do homem. Por isso que a Bíblia deixa claro para Josué, tem de bom ânimo. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, pensa no que é bom, no que é agradável. Então, eu sinto o cheiro, eu vejo, eu provo com o meu paladar, em tudo isso Deus está fazendo parte da minha vida. Porque até o que eu como tem poder de mudar aquilo que eu penso. O que eu cheiro fica registrado na minha memória. O que eu faço fica registrado, com as minhas mãos, fica registrado no galardão da eternidade. Então as emoções, elas são um fruto da natureza humana. Por isso Cristo precisa habitar constantemente nas suas emoções. O gozo do Espírito nós só temos porque é uma relação de conhecimento. Se você não buscar conhecer a Deus, você não vai experimentar do gozo do Espírito. Eu provo dos desejos de Deus, como se Deus desnudasse para mim. Dá para você entender como um marido e uma mulher ficam despidos, nus diante um do outro? Quando eu busco o conhecimento de Deus, é como se nada de Deus ficasse encoberto para mim. Os desejos, os prazeres de Deus agora não estão mais escondidos para a minha vida. Como um casal em seu relacionamento descobre a nudez um do outro, e isso é um prazer de amor. Assim é com Deus e a sua alma. Você conhece a Deus, e por conhecer a Deus, Deus descobre para você os desejos dele. Isso não é malicioso, eu estou falando de uma coisa pura e eterna. O meu corpo é templo do Espírito Santo e eu realizo os desejos de Deus através dele. Quem tem que conhecer a Deus é o teu corpo, é a tua mente.
Pois o teu espírito, a Bíblia diz que ele já está pronto e ele já conhece a Deus. Conhecer na Bíblia tem um sentido de você voltar à origem, de você saber o que é seu, de onde você veio. Por isso que Adão, em Gênesis 4, quando ele conhece a Eva, ele vai dizer: essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Por isso Paulo vai dizer que nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a Cristo pela fé, ele habita em nossos corações. Então nós devemos desfrutar da presença de Cristo dentro de nós todos os dias pela fé. A fé é um dom do próprio Espírito de Deus em nós, nos capacitando a interagir com Deus. Isso é fé. É um dom de Deus, por meio do Espírito que habita dentro de nós, que nos capacita a interagir com Deus. Paulo também vai dizer que nós devemos estar arraigados e fundados em amor. No versículo 3:17, a fim de que estando arraigados e fundados em amor. Então, Paulo também ora para que os crentes sejam fortalecidos a amar. O amor é uma virtude muito importante, em que é muito raro hoje no mundo em que nós vivemos. Jesus disse que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos são, portanto, a base da nossa fé. Por isso que Cristo resumiu todo o mandamento nesses dois mandamentos, porque é a base da nossa fé. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o meu conhecimento e com tudo que está dentro de mim, eu vou amar o meu próximo e assim eu vou cumprir todos os mandamentos, porque eu amo o Senhor. Esses dois mandamentos são, portanto, a base de tudo isso. Precisamos do poder do Espírito Santo e da habitação de Cristo para amar uns aos outros. E Paulo diz que isso é um motivo de oração. Irmão, se você não está vendo o amor entre os irmãos, então ora pelo amor entre os irmãos. Quanto mais você orar por amor, mais amor você vai receber. Quanto mais você orar pelas finanças dos outros, mais finanças você vai receber. Quanto mais você orar, né, pela vida do irmão, Deus vai estar dando para você da mesma forma, além daquilo que você está pedindo. Então nós devemos avaliar e ver o que está de errado em nós. Pedir perdão e perdoar quando for necessário. E principalmente recorrer ao Espírito Santo, para que ele produza em nós um fruto precioso chamado amor. Irmão, isso acontece até no casamento. Sabe aquele momento em que o esposo está áspero e a esposa está áspera e os dois não conseguem olhar um na cara do outro? E aquilo vai passando e se você deixar, aquilo vai permanecendo. Quantas vezes eu não orei, Senhor, devolve o meu amor pelo meu esposo. E eu comecei a admirar até as costas do meu esposo. Que costa linda. Sabe? Tudo dele começou a ser admirado. E eu comecei a lembrar das orações. Eu falei, é a oração que eu fiz. Deus me devolveu o amor. Então nós precisamos orar também para que Deus devolva o amor para o nosso próximo, dentro da igreja. Porque as situações vão nos ferindo. E nós precisamos amar uns aos outros. Paulo diz, não importa quem for, amá-la sem alça. Precisamos suportar em amor. Se na primeira parte Paulo está preocupado com o coração, agora ele está interessado nas nossas raízes. E por isso ele usa duas metáforas. Arraigados, né, que está dando o sentido de enraizados, como uma árvore, e alicerçado, está dando o sentido de um prédio. Então, dessa forma, ele está comparando a vida cristã a uma árvore enraizada e uma casa bem edificada. Cristo falou isso em Mateus, que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Devemos estar firme como uma árvore sólida. Quando vem a tempestade, as suas raízes se aprofundam para que a tempestade não quebre, não a destrua. Uma árvore precisa ter suas raízes profundas no solo, se ela quiser encontrar, quanto mais ela se aprofunda no solo, mais ela encontra provisão e estabilidade. E Paulo está falando isso da vida cristã.
Que nós devemos orar para que, assim como uma árvore se aprofunda no conhecimento, naquilo que ela precisa, nós devemos nos aprofundar naquilo que nós precisamos em Deus. A parte mais importante de um edifício é a fundação. Se ele não cresce com solidez para baixo, ele não pode crescer com segurança para cima. Mateus 7:24, Jesus fala disso. Sobre as tempestades na vida, elas provam nossas raízes e fundações. Mateus 7:24-27, as tempestades da vida provam se as nossas raízes e a fundação da nossa vida está bem profunda e bem edificada. Paulo diz sobre a intensidade do amor de Cristo, e ele diz, esta é uma oração pela compreensão do amor de Deus. Nós devemos conhecer o amor de Cristo, como o marido conhece a sua esposa no seu leito, totalmente nus diante um do outro, a ponto de conhecer cada parte do seu corpo. Quando o homem conhece a mulher, ele conhece o seu próprio propósito. Quando o homem conhece a Deus, ele conhece o seu propósito. Assim como a mulher completa o propósito do homem, a igreja completa o propósito de Cristo. Adão disse, essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Essa realmente veio de mim, veio de dentro de mim. Eu sei a origem dela. Quando o homem conhece o seu propósito, ele volta à sua origem, ou seja, ele se santifica. E conhecer no hebraico tem um sentido de saciedade. É um homem saciado de mente, corpo, espírito, e todo o seu conhecimento está saciado. E quando isso acontece, ele tem prazer. E nisso, o espírito habita de forma plena. De forma plena, ele toma a nossa mente e as emoções, o corpo. A Bíblia vai dizer que nós temos uma alma vivente chamada de 5 sentidos. O grego vai dizer que conhecer, ele tem 5 sentidos, que podem levar os nossos sentidos a Deus. É os olhos, olfatos, mão, paladar, ouvidos. E com isso, eu manifesto a presença de Deus e conheço a Deus. E com isso, Deus trabalha em mim. Então, o meu corpo, através dessa alma vivente, precisa estar em função desse Deus. Deus está presente em cada célula sua. O nome dele está escrito no teu DNA. Em cada membro do teu corpo, em cada área da tua vida, existe Deus. Eu preciso ter consciência. Você acha que você vive por quê? Você acha que só porque o teu corpo é uma máquina e você vive? Não. É porque tem um espírito de vida dentro de você. Então você precisa ter consciência da tua situação e dominar a tua alma para que você tenha um estado pleno com Deus. O estado pleno é o quê? A minha mente, as minhas emoções, o meu espírito e aquilo que eu faço no meu corpo. Eu tenho entendimento de tudo, porque Deus está comigo. E quando isso acontece, nós somos levados ao descanso na presença de Deus, onde ninguém pode roubar a tua paz. Deus não interfere nas suas emoções. É você que vai levar ele para as suas emoções. Olha, Deus, eu sou irada. E essa ira é um gatilho que me leva a pecar. Deus, eu sou uma pessoa muito emotiva. As minhas emoções estão sempre me governando. Deixa Deus entrar. A pessoa que tem o conhecimento de Deus, o Espírito dá a ela um novo espírito. Por isso você tem que ter ciência, você tem que ter conhecimento por meio da leitura da palavra, da oração constantemente, todos os dias. Isso é muito importante, para que você receba um novo espírito. Irmãos, simplesmente leia a palavra e deixe que o resto do Espírito te ensina no dia a dia. A profundidade do amor de Deus, o governo de Deus, não tem tamanho, não tem lugar aonde Ele opera. Eu posso ter ciência de Deus, eu posso ouvir a palavra de Deus e posso não ter conhecimento de Deus. Então, o diabo, ele conhece a palavra de Deus.
Ele tem ciência da palavra de Deus. O anticristo e os seus seguidores, quantas pessoas vão para a igreja e elas ouvem o evangelho, ouvem a palavra, mas elas não têm conhecimento de Deus. Deus não opera nas suas emoções, Deus não opera na sua mente, no seu subconsciente, na sua memória, sabe? Deus não está presente nos pensamentos e assim vai. O fato de você ter ciência, de você ouvir a palavra uma vez ou outra no culto, como acontece com muitas pessoas, não significa que elas conhecem Deus. Uma pessoa que conhece Deus faz como Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tem, isso eu te dou. O que esse texto está falando? Está falando de um homem que sabe o que está fazendo pelo poder do Espírito de Deus. Está falando de um homem que sabe o que está fazendo por meio do Espírito de Deus. As bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. A oração intercessória de Paulo termina com a doxologia que inspira nossa alma. Efésios 3, 20 e 21, ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre. Deus é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Você já teve aquele pensamento: eu queria tanto comer uma esfirra, um exemplo. Aí de repente, quando é à noite, você está comendo uma esfirra. Aí você diz: nossa, eu orei e Deus me deu. Não, você pensou e Deus estava presente nos seus pensamentos e Ele te deu. Em nossas orações, nossos pensamentos incluem mais do que ousamos pedir. Deus sabe as palavras antes mesmo delas chegar à nossa boca. E quando Ele está presente em nossos pensamentos, nas nossas emoções, Ele está interagindo com você o tempo todo. Os nossos sonhos excedem aquilo que desejamos conscientemente. Deus responde às orações, Ele responde até mesmo às orações que não foram pronunciadas. Que você acredita que você orou, mas é apenas um sentimento que está dentro de você. Eu queria tanto que isso fosse assim. Aí de repente acontece. Você só imaginou e de repente é como se aquela imaginação foi ouvida. Não é que você estava orando em teu pensamento. É porque Deus conhece os teus pensamentos e Ele estava presente nos pensamentos. E Deus pode agir além daquilo que pedimos ou pensamos. É o que Paulo está dizendo. Ele vai agir não somente no que você ora, mas no que você pensa. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois as suas expectativas, as expectativas de Deus são mais altas que a nossa. Aí quando você ora para que Deus transforme o marido, de repente Deus não somente transforma o marido, mas faz muito mais do que aquilo que você pediu ou pensou, porque Ele está presente o tempo inteiro na tua vida. Então Deus é poderoso para fazer muito mais do quanto que você pede ou pensa, pois a sua graça não é dada por medida. Hoje eu vou dar uma porçãozinha para Magali, uma porçãozinha para Isabel. Não. Paulo está falando que é abundante. Exatamente, Simone. Deus ouve os desejos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque Ele está presente em nós. É quando Deus está habitando em nossos sentimentos. O meio que Deus utiliza para responder às nossas orações são mencionados na expressão segundo o poder que em nós opera. Por que Deus está presente em sentimentos, em nossos desejos e em nossos corações? Por conta do poder que em nós opera, o Espírito Santo que está dentro de nós. É isso que Paulo está dizendo. O qual trabalha constantemente na nossa vida, procurando produzir um caráter semelhante de Cristo. O Espírito Santo está o tempo inteiro ali nos teus pensamentos, na tua memória RAM, no teu consciente, no teu subconsciente, andando sobre as tuas prisões, de acordo com o que você permite. Porque tem coisas que nós escondemos até de Deus. Isso chama manipulação. Não que Deus não veja, mas Ele não pode agir. Então Ele anda repreendendo-nos por causa dos nossos pecados. Ele anda dirigindo as nossas orações, inspirando
a nossa vida em adoração, guiando os nossos passos, nosso serviço a Deus. Sabe aquele sentimento, hoje eu vou para a igreja, vou colocar o exemplo da Isabel, vou pegar o gasofilácio, vou colocar lá na frente, já vou pegar os papéis, já vou fazendo isso. Isso é o Espírito Santo inspirando você e guiando você no serviço da casa de Deus, né? Daquela pessoa que eu vou para a igreja, eu vou limpar a igreja, eu vou fazer isso. Isso é o Espírito Santo guiando você no serviço da obra de Deus. E quanto mais nós nos rendemos a Ele, maior é a sua eficácia em nós. Talvez a Magali, como levita, né? E como ministra das irmãs, talvez ela pense, eu vou chegar na igreja hoje, eu vou falar para o pastor pegar aquele louvor, eu vou falar com as irmãs, vou reunir as irmãs. Isso é o Espírito, é o próprio Espírito de Deus guiando-nos no serviço da casa do Pai. Nós precisamos entender que a igreja não é igreja, é a casa do Pai. Paulo nunca chamou a igreja de igreja, ele só chama de a casa do Pai, família de Deus. Quanto mais nos rendemos a Ele, mais Ele vai operar na eficácia do seu poder. Então, depois de falar sobre toda essa oração, de como nós devemos orar pela igreja, e como que Paulo se coloca de joelhos pela igreja, Deus é o alvo da nossa adoração, e Paulo termina com isso. A sabedoria, o poder são manifestos nas hostes angelicais. O poder de Deus é manifesto no sol. Você olha para o sol, nossa, que dia lindo. Gente, que dia gostoso hoje, né? Aí à noite está aquela lua linda no céu. Aí você diz, que lua linda, como Deus é grande, né? Aí você vê as estrelas, você vê os animais, os passarinhos cantando. Aí você diz, que coisa linda, como Deus é lindo, como Deus é criador. Aí você vê a neve, a chuva, aí você diz, que lindo, gente, como Deus cuida da terra. Você está louvando a Deus por conta da natureza. A natureza louva a Deus, as árvores louvam a Deus, os pássaros louvam a Deus. E quando você olha para eles, você ainda consegue adorar a Deus por conta daquilo que eles fazem. Porém, há outro grupo de pessoas que dará glória a Deus, e esse outro grupo é a igreja. A igreja é a esfera onde a glória de Deus deveria se manifestar e deve se manifestar. A igreja é eleita por Deus e ela existe para glorificar, assim como o sol, como a lua, como as árvores, como os animais. Eles levam os homens a adorar a Deus. A igreja deve levar a humanidade a adorar a Deus. A igreja é o campo onde o plano de Deus se exterioriza aqui na terra. Eu costumo dizer que é a colônia dos céus, é a igreja. Então, a igreja, ela deve dar glória a Deus nos cultos. A igreja deve fazer como Salmos do número 116, verso 11, o que darei ao Senhor pelo que Ele fez por mim? Eu darei um culto a Deus. A única coisa que eu posso oferecer a Deus é um culto. Culto de louvor, de ações de graça. O Salmo 116, do 12 em diante, vai dizer: vou me reunir com os irmãos, com o povo de Deus para louvá-lo. É a única coisa que literalmente nós entregamos para Deus, que não vem de Deus, mas vem de nós. É o culto, a unidade com os irmãos, está na presença de Deus junto com os irmãos. Por isso que Davi vai dizer que de lá nós não saímos de mãos vazias. Por isso que a Bíblia vai dizer que de lá ele opera para o mundo e ele responde com bênçãos. Porque é o único lugar em que o homem oferece a Deus aquilo que não vem de Deus, mas vem do homem, porque é a única coisa que o homem dá para Deus, é o culto a Deus. O culto de louvor na vida pura dos membros, na proclamação do Evangelho, na unidade de lutar por aquilo que é de Deus, isso é o culto a Deus. E nós nos reunimos no templo para receber a bênção daquele que é o dono daquela casa. Por isso que é tão importante nós estarmos lá para adorar. E Paulo também ora por isso,
E eu oro por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça, e que esse desejo de nos reunirmos na igreja possa estar dentro de você, para que você possa estar presente no momento em que o próprio Deus abençoa todo o seu povo em unidade. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Eu espero que essa aula tenha edificado a sua vida, que você tenha entendido o poder da oração, da intercessão no meio do povo de Deus. Amém? Fique com Deus e hoje tem culto, irmão. A única coisa que o homem pode dar a Deus é um culto. Compartilha, convida pessoas. Se você está orando por alguém, liga para ela. Meu irmão, vai assistir o culto hoje. Se você pode ir para a igreja, vá. Se não pode, manda live para o irmão. Mas em nome de Jesus, vamos quebrar o poder do anticristo dentro da igreja. Vamos destruir as trevas. Vamos, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. A igreja não pode recuar, a igreja não pode retroceder. Ela foi chamada para marchar na terra. Então eu oro para que você não desfaleça, mas que Cristo habite em vossos corações. Que o amor de Deus esteja entre nós, porque se o amor de Deus está entre nós, você não vai esquecer de me amar. E por me amar, você vai querer estar comigo hoje à noite. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.